Galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Tô brincando, galerinha do segundo ano que assiste os meus vídeos, tudo bem com vocês? Então, comigo está tudo bem. Vamos dar continuidade no nosso estudo, agora iniciando a frente A do capítulo 2, do livro 2, aliás, tá? Que vai falar sobre calorimetria. Então, vamos lá? Os principais conceitos que você deve aprender: o conceito de calor, de capacidade térmica, de calor específico, de sistema isolado, equilíbrio térmico, transferência de calor, estados físicos da matéria, tá? Então, a calorimetria é o ramo da física que estuda o calor em repouso. Como assim repouso? Tem calor em movimento? Tem. A parte da física que estuda o calor em movimento é a termodinâmica, tá bom? A calorimetria vai estudar o calor em repouso. Então, vamos definir dois corpos, TA e TB, com temperatura de A maior que temperatura de B. E esses dois corpos vão começar uma transferência de energia. Essa transferência de energia é o calor, porque o calor ele só pode existir em movimento, tá bom? Então, quando esses dois corpos atingirem a mesma temperatura, ou seja, a temperatura de A foi igual a de B, estes corpos estão em equilíbrio térmico, né? Olha aqui a camisa do tio, igual a camisa dos corpos em equilíbrio térmico. Será que eu também estou em equilíbrio térmico? Vamos ver, né? Então, essa transferência de energia é o calor. Para definir e estudar o calor, o Joule fez uma experiência, certo? Para quantizar o que é uma caloria. Uma caloria é a unidade de calor. Então, uma caloria é a quantidade de calor recebida por 1 grama de água pura para elevar 1 grau Celsius a sua temperatura. Mais especificamente de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Então, qual energia eu utilizo para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água? Essa energia é chamada de caloria e vale 4,18 joules. Então, tanto joule, que mede energia e calor, e caloria também mede energia e calor, certo? Ambas têm uma equivalência, ok? Então, o calor é energia em trânsito. O calor não pode estar contido nos corpos, certo? Essa energia sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, sempre, sem exceção, tá? Eu tanto falo que na física não existe frio, apenas calor. Ou o calor entra ou o calor sai, mas nunca frio, ok? Não podemos dizer que o calor está contido em um corpo, porque não é possível esvaziá-lo ou enchê-lo. Então, eu posso perder calor e posso ganhar calor, mas dentro de mim só existe energia térmica. O calor só existe em movimento. Uma das consequências da transferência de calor de um corpo para outro é a variação de temperatura. Se eu ganho calor, a minha temperatura aumenta. Se eu perco calor, a minha temperatura diminui. O calor provoca a variação de temperatura, é chamado calor sensível. Então, é perceptível a variação de temperatura. Se eu ganho calor, a minha temperatura aumenta. Se eu perco calor, a minha temperatura diminui. Mais uma vez aqui a conversão do slide do computador para o celular me boicotou o slide, né? Aqui está faltando 2 letrinhas, está só 2 quadradinhos. Mas aqui, o primeiro quadradinho da esquerda é um C e o da direita é um Q. Tem aqui embaixo explicando, tá? Então, vamos definir a capacidade térmica. A capacidade térmica de um corpo é a razão entre a quantidade de calor Q recebida ou cedida por um corpo e a variação de temperatura delta-θ sofrida por ele. No SI, a quantidade de calor é medida em joules, a variação de temperatura em kelvins e a capacidade térmica em joule por Kelvin, no SI, ou em joule por grau Celsius, pois a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Lembram disso? Se variar 1 grau em Celsius, varia 1 grau em Kelvin, porque ambas têm a diferença de ponto de fusão e ebulição 100 unidades. Agora vamos entender o que é um sistema termicamente isolado. Considere um corpo A de 70 graus Celsius e um corpo B de 10 graus Celsius. Esses corpos vão trocar energia, tá bom? E a energia que saiu de A obrigatoriamente tem que ir para o B.
até atingirem o equilíbrio térmico com a mesma temperatura, certo? Um sistema isolado não pode criar calor nem perder calor. O calor só é transferido de um corpo para outro. Com isso, nós podemos definir também uma outra forma para capacidade térmica. Além da forma anterior, nós podemos dizer que capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico desse corpo, desse material. E para a água, nós temos o calor específico valendo 1 caloria por grama vezes grau Celsius, certo? A equação fundamental da calorimetria, né? A equação que me permite calcular a quantidade de calor sensível. Por que calor sensível? Porque depende da variação de temperatura. Se varia a temperatura, é sensível. Então, a quantidade de calor Q é igual a massa, M, vezes o calor específico do material, C, e a variação de temperatura, Δθ. Que macete é o macete utilizado aí para lembrar desta equação, né? Onde a variação de temperatura for maior que zero, a quantidade de calor é positiva, né? O corpo recebe calor e a temperatura aumenta. E se a variação de temperatura for menor que zero, a quantidade de calor é negativa. O corpo cede calor, ele perde calor e sua temperatura diminui. Nós temos aqui uma tabela com as principais grandezas e unidades práticas e do SI. Para a quantidade de calor, ela pode ser medida em calorias, como unidade prática, e em joules, no SI. A massa em gramas ou quilogramas, o calor específico em calorias por grama vezes grau Celsius, ou em joule por quilograma vezes Kelvin. A capacidade térmica, calorias por grau Celsius, ou joule por Kelvin. A variação de temperatura pode ser medida em graus Celsius ou em Kelvin, tá? Agora veja só, pessoal, vocês não podem utilizar nesta equação unidade prática e do SI ao mesmo tempo. Ou você usa tudo do SI ou você usa tudo prático, tá? Não pode mesclar prático com SI. Ou só SI ou só prático. Você que escolhe, tá bom? Em um sistema termicamente isolado, no qual dois ou mais corpos trocam calor entre si, até atingirem o equilíbrio térmico, a soma algébrica das quantidades de calor trocada entre os corpos é igual a zero. Ou seja, está obedecendo aí a lei de Lavoisier, de conservação, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. No caso do calor, o calor não pode ser criado, nem pode ser destruído. O calor pode ser transferido de um corpo para outro, certo? Ou seja, o somatório da quantidade de calor cedido e recebido de um corpo resulta em zero. Nós podemos também encontrar o equivalente em água. Para um corpo qualquer, o equivalente em água é definido com a massa de água que tem a mesma capacidade térmica do corpo. Então, suponha que eu tenha a minha capacidade térmica. Então, quanto de água tem o mesmo valor que eu, de capacidade térmica? Isso é o equivalente mecânico. Equivalente em água, certo? O calorímetro é um recipiente cujas paredes são constituídas de material isolante. Assim, os corpos em seu interior efetuam troca de calor sem trocar calor com o meio externo. Ou seja, o calorímetro é um sistema termicamente isolado. Por quê? A gente pode considerar o calorímetro como uma garrafa perfeita, né? Uma garrafa térmica perfeita. Mas a gente sabe que no dia a dia a gente não tem perfeição, né? Mas enfim, os sistemas perfeitos foi criado para facilitar os cálculos e a vida da gente, tá? Mas na prática não são perfeitos. Enfim, o calorímetro ele é composto por um misturador, por um termômetro e por um corpo do calorímetro, tá? Além do material isolante. Nós temos que a quantidade de calor do calorímetro, QC, é igual à capacidade térmica desse calorímetro, CC, vezes a sua variação de temperatura. Então, se o calorímetro for ideal, a troca de calor por suas paredes internas é desprezível, ou seja, QA e QB é igual a zero. Se o calorímetro não for ideal, ou seja,
real, né, o que a gente tem no nosso dia a dia, é quando a quantidade de calor trocada entre a substância e as paredes não é desprezível. Então tem uma perca de energia aí, né? Por exemplo, se eu coloco uma certa quantidade de café em uma garrafa térmica, essa garrafa térmica ela vai esquentar um pouco, né? Nem que seja tampa, mas ela vai esquentar. Ou seja, a quantidade de calor que o café perdeu não foi desprezível. Se a quantidade de calor do calorímetro for positiva, maior que zero, o calorímetro recebe calor dos corpos A e B. Se a quantidade de calor do calorímetro for negativa, menor que zero, o calorímetro fornece calor aos corpos A e B, certo? Se o sistema não for termicamente isolado, QU é a quantidade de calor trocada com o ambiente. Então, além da quantidade de calor trocada entre os corpos A e B, né, nós temos que considerar a quantidade de calor trocada com o ambiente, com o meio, né, com o sistema. Então, se QU for maior que zero, ó, mais uma vez o slide me boicota aqui, se QU for maior que zero, tá? Conserta aí. O ambiente recebe calor dos corpos A e B. Se a quantidade de calor trocada com o ambiente, QU, for menor que zero, o ambiente fornece calor aos corpos A e B. Beleza? Então nós temos aqui um sistema não isolado. A e B trocam calor entre si e com o ambiente, certo? Então a temperatura de A maior que a temperatura de B, né? Para considerar o sentido da troca de calor, saindo de A e entrando em B, porque o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, como atividade de casa, vocês vão responder o desenvolvendo habilidades das páginas 310 e 311. E vocês podem responder no livro, no caderno, escaneia com o aplicativo Scanner PDF e manda no meu e-mail até sexta, 8 de maio. Beleza? Eu espero que vocês estejam estudando, vocês é uma turma bastante inteligente e que merecem tirar ótimas notas, tá? Para isso, vão ter que fazer o básico, que é assistir os vídeos, né? Deixa aqui o like e faz um comentário aí para mim ver quem assistiu de verdade, tá? Tô observando vocês, tá bom? Fora isso, mais nada, valeu, falou e